como um desafio no ano. Como combinamos, vamos voltar a falar das promessas de Deus. E a pastora vai dar umas dicas pra gente saber se aquilo que a gente deseja é realmente aquilo que Deus está nos prometendo. Como é que a gente faz para saber, pastor? Olha, é uma coisa assim, a gente precisa aprender a tomar um pouco de cuidado na hora de ler a Bíblia e um pouco dessas diretrizes do que a gente leu na Bíblia. Essa é uma forma de entender essa situação. E a segunda forma é a maturidade cristã que vai te ajudando a entender promessas, pedidos e essa relação com Deus. Eu me lembro, por exemplo, de um texto em que Moisés recebe, eu acho que tem um pedaço dele no Êxodo e no Deuteronômio ele é repetido, né? Em que Moisés recebe do Senhor uma lista de bem-aventuranças que ele vai realizar em sua vida e na vida do povo de Israel. É uma bênção coletiva. Então aí ele diz, né, se o meu povo que me chama pelo meu nome, né, se humilhar e me adorar, vou abrir as janelas do céu, bendito será o entrar, ao sair, os celeiros serão cheios, o vento será cheio. É uma bênção coletiva. É uma bênção em que o povo inteiro será abraçado se prostrar e adorar e obedecer. Você acha que vai? Só uma pausinha aqui. Atenção. Tem um sim. Se você fizer uma determinada coisa. Cara, não é... Você vai dizer assim pra mim, pô, mas Deus não é um Deus gratuito? Eu sou metodista, por exemplo, eu creio na graça. Eu vou dizer pra você, Deus faz coisas gratuitamente, faz que a graça tenha essa dimensão. Não é uma coisa comprada. Eu vou adorar para ganhar. Não, acontece assim, Deus está tecendo uma aliança, um relacionamento. Então ele constrói uma relação de proteção, de afetividade. E o povo, para entender isso, precisa entender que Deus é assim, cara. Eu tenho que ser meio exclusivo. Eu tô aqui pensando no que Javé pensaria no Antigo Testamento, né? Pô, eu tenho que ser meio exclusivo aqui. Então é a primeira coisa nessa equação. Eu tenho que adorar a um único Deus. Sim. Eu preciso fazer essa escolha. Sim. Porque as pessoas meio que adoram, mas meio que não adoram, meio que trabalham com a ele não me responde, mas tudo bem, mas eu vou lá, eu bato um tambor aqui, aí eu vou numa mesa branca ali. Então, isso é meio idolatria, eu penso, entendeu? Então, na igreja, quando eu vou fazer um atendimento sobre isso, eu digo, cara, você tem que se comportar como um crente que tem fixidade, que adora uma coisa só, entendeu? E que entende que essa relação com Deus não é uma relação de troca. Com Deus a gente não faz escândalo. Mas a gente precisa ter uma postura de uma pessoa que obedece, que adora com sinceridade. Nessa sinceridade nós seremos assistidos. Porque o próprio texto bíblico diz que ele é o nosso pastor e nada nos faz falta. Então, quer dizer, adorar a esse Deus tem essa dimensão de que ele nos assiste. Não é que eu tenho tudo. E não é que eu preciso, mas eu não sinto falta das coisas que... Eu acho que também a gente sente meio falta de umas coisas que são meio fúteis, eu penso. Então eu fico pensando assim, pô, tô sentindo falta de tal coisa. Mas será que isso não é meio fútil? Vou orar. E Deus vai... E o Espírito trata no meu coração. Pô, você tá pedindo aí, é meio fútil. Eu tava pensando aqui uma coisa assim. Esse sim, a gente não pode traduzir como uma coisa assim... A partir do momento que você resolveu estar comigo, você precisa se transformar. Sim. Que é uma coisa que a gente já falou aqui. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais difícil de fazer. Eu acho que é uma condição. Eu acho que você tem razão. A gente precisa andar meio transformado mesmo, né? Entender que essa exclusividade a Deus nos permite que Ele nos assista. Essa é uma dimensão do Antigo Testamento, que foi construída no Antigo Testamento. Jesus piorou um pouco o negócio. Porque Jesus, em muitos momentos, ele assiste as pessoas com pão, mas ele fica bravo. As pessoas andam comigo que quer pão, que é milagre. Ele fica meio bravo com isso, né? Eles não querem a palavra, eles querem pão, querem milagre. E no momento da oração em João 16, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim, cara, o bicho vai pegar mesmo. Você vai ter problema, vai ficar doente, vai ter dificuldade, vai perder pessoas vão morrer, pessoas vão embora, coisas vão acabar, coisas vão começar, mas você precisa manter um bom ânimo, baseado na minha experiência de vencer o mundo. E Jesus não venceu o mundo ali, você vamos falar? É verdade. Ele não virou um rei, ele não virou o cara, a referência, o coach, o psicólogo, ele não foi nada disso. Ele não estava nas listas dos mais ricos, nem dos mais famosos. Cara, que é vencer o mundo? Quer dizer, ele dominou a morte.
E ele conquistou pessoas. Então eu acho que essa noção de vitória, que as pessoas pregam, que você vai ter um carro do ano, andar de BMW, casar com mulher operada, que é toda bonitona, que faz lipo e tal. Você pode ter isso? Pode, mas isso não é vitória. A vitória é sobre a morte, é sobre as garras da opressão, sobre os domínios do inferno. E isso não é visibilidade de riqueza de status. A gente pode ter coisas fortes. Eu prego isso. Eu dizimo na minha igreja porque eu sou compromissada com uma causa. Qual? Compromissada com a causa da igreja, compromissada com o voto que eu fiz. E aí eu digo para vocês assim, passei necessidade, já passei. Mas esse voto que eu fiz me segurou, me sustentou. E aí, dentro da necessidade que eu passei, eu não senti falta de nada, porque o Senhor foi me assistindo. Eu acho que a gente precisa discutir isso com mais clareza e com mais tempo, mas eu acho que é por aí. Eu acho que hoje, assim, você já ganhou um monte de dica para ajudar nesse desafio de ser cristão, esse cotidiano que a gente sabe que não é fácil, mas a gente está sempre retomando alguns temas. E a gente se vê novamente.